Aleluia. Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos mantém de pé. Aleluia. Obrigado por esse dia que o Senhor fez, para que pudéssemos nos alegrar no Senhor, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque esse dia ainda não acabou. Obrigada, Senhor, pelas coisas que o Senhor já preparou, Pai. As coisas que o Senhor já colocou no nosso coração. As coisas que o Senhor tem, os sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. As palavras que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, Pai. Com o coração queimando pela Tua presença. Com o coração desejoso pela Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui, Pai, na Igreja Verbo da Vida Vitória, Pai. O Senhor está aqui e nós estamos aqui, Senhor, para receber e para adorar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é santo, 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 incomparável. Não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é digno de toda honra e glória e louvor. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é bom. Nós te amamos, Senhor. Nós somos teus. Nós somos teus, Senhor. Nosso coração, o nosso corpo, tudo pertence ao Senhor, Pai. Obrigado por esse ambiente, Pai, onde a Tua glória manifesta. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Gostaria de pedir um pouquinho de água, por favor. Aleluia. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nós queremos, Pai, nos encher da Tua presença. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em Tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em Tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em Tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em Tua presença sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei que certamente Tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei que os Teus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra Você. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. O louvor também, obrigada. Pode sentar. Aleluia. Amados, nós já estamos em março. Amém. O tempo passa rápido, né? E nós vamos iniciar esse mês, né, falando sobre fidelidade ao Senhor, como já foi mencionado. E eu separei aqui 5 características do cristão fiel, amém?
Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 4, 1 a 2. Eu vou ler na versão NVI. Primeira Coríntios 4, 1 e 2 diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Amém? Nós precisamos ser fiéis. É o que o Senhor espera de nós, fidelidade. Você se considera ministro do Senhor? Amados, pode ser que você nunca tenha pregado aqui. Pode ser que você não seja um ministro licenciado, ordenado pelo ministério. Mas você é um ministro de Cristo, amém? Você é representante de Cristo aqui na terra. E existe algo que você precisa ser, que é um ministro fiel, amém? Lá em 1 Timóteo 4,12, queria que você fosse para lá agora. Esse versículo é o que desencadeou toda a ministração. 1 Timóteo 4,12. Diz assim: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos aqui da fidelidade. Só explicando, lembrando a você, né, uma pessoa fiel é aquela que manteve a fé, com a qual se comprometeu, e é digno de confiança, amém? Então, Deus, Ele nos escolheu, amados. Nós fomos regenerados através de Cristo. E nós temos agora um ministério que Deus espera de nós, que sejamos fiéis a Ele, amém? Para cumprir. Aleluia. E, amados, nós percebemos aqui que há uma ordem para Timóteo, para que ele seja exemplo para os fiéis. E eu entendo, amados, que se ele deveria ser exemplo para os fiéis, nessas 5 coisas aqui ditas, é porque os fiéis deveriam imitar ele. Amém? Então, nós vamos tomar essas características aqui. Eu poderia citar também muitas outras, mas nós vamos ficar, por enquanto, se assim Deus permitir, nessas 5, para que possamos crescer mais nisso e meditar mais na palavra a respeito disso. Então, a primeira característica aqui que é citada é a palavra, amém? A palavra aqui é logos. Eu queria que você fosse lá para 2 Timóteo 2,15. Nós vamos ler alguns versículos sobre isso. Amados, eu e você, nós estamos juntos aqui para crescermos, amém? Na palavra, no conhecimento da palavra. Mas, amados, também, além de virmos aqui congregar junto com os irmãos, aprender, receber de unções diferentes, de dons diferentes, que são necessários. Nós precisamos em casa ter o nosso devocional diário, amém? Onde nós estaremos ali nos debruçando na palavra, aprendendo do Senhor, amém? Deixando com que o Espírito Santo nos conduza à palavra. E nós vamos ver aqui em 2 Timóteo 2,15 que fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Tito 1,9 diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Amém, amados? Nós precisamos estar firmes na doutrina do Senhor. Amém? Na palavra do Senhor. Porque eu não sei se já chegou para você, mas já chegou para mim muitas coisas que foram adquiridas ao longo da vida de algumas pessoas que estavam na igreja, mas elas não soltaram algumas tradições antigas. Então, muitos cristãos, eles ainda são muito supersticiosos. Eles ainda acreditam muito em algumas coisas que foram adquiridas, né, com a cultura, foram passadas, mas que estão contrárias à palavra de Deus.
E quando nós meditamos na palavra, nós precisamos deixar com que a palavra ela esteja firme no nosso coração, ela se firme, ela seja o firme fundamento, ela seja aquela que ocupe o espaço completo do nosso ser, para que essas coisas que não estão em linha com a palavra de Deus, elas possam sair, amém? Para que a gente ande pelos princípios e não por aquelas culturas, aqueles ensinamentos de homens, amém? Aleluia. E fala aqui também para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Então, nós precisamos estar cheios da palavra também, amados, para encorajar as outras pessoas. Amém? Para dizer o que a palavra diz, porque a palavra por si só, ela gera ânimo, ela gera alegria, ela gera entusiasmo. Amém? E também refutar os que se opõem a ela. Amém? Porque a palavra de Deus é fiel, a palavra é a verdade. Nós precisamos estar firmes nela. 1 Pedro 3,15, um versículo muito querido do meu marido. Diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vós. Amém? Nós precisamos estar preparados para responder às pessoas quando elas chegarem. Por que você acredita nisso? Por que você acredita na palavra? Por que você é cristão? Por que você não é budista? Nós precisamos estar firmes na palavra para sabermos responder a essas pessoas. E quando nós estamos firmes, nós temos essência para responder a essas pessoas. Nós também podemos ser um canal para alcançarmos essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fosse lá para Mateus capítulo 4. Aleluia. Mateus 4. Aleluia. Acho que eu estou pegando um pouquinho da unção de si do meu marido. Mateus 4, 1. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Amados, percebam uma coisa aqui. O próprio Satanás, ele tentou Jesus, e significa que nós não estamos isentos de sermos tentados por uma palavra fora de contexto. Entende? Amados, se fosse nós, Satanás chega para a gente e começa a citar versículos fora de contexto. Será que nós iríamos cair na lábia de Satanás? Então, nós precisamos estarmos prontos. Porque até Satanás, ele pode inculcar pensamentos, tentações, usando versículos fora de contexto. Versículo 7 diz: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele traz, olha, verdade, existe esse texto aí mesmo, mas também nós não podemos desconsiderar o contexto. E aí Jesus traz o equilíbrio, porque ele era conhecedor das Escrituras. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então Jesus, ele venceu a tentação plenamente ali, com a palavra, com as Escrituras, amados. Jesus, né? Jesus que ele é tudo, né? A autoridade máxima, mas ele usou a palavra
Amém? Para ser exemplo para nós. Nós precisamos estar prontos, amados. Para quando aquele pensamento de Satanás chegar, repetindo novamente, dizendo coisas, amados, que talvez você até diga, realmente faz um sentido. Mas você vai para a palavra. Não é bem assim, não, Satanás. A palavra de Deus, a firme palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, diz isso sobre mim. Diz que isso aqui é certo e não isso aí que você está dizendo. Então, amados, vamos nos apegar a essa palavra, amém? Então, como eu li, nós temos essa convocação de sermos exemplos na palavra, amém? Glória a Deus. A segunda característica aqui é sermos exemplos no procedimento, amém? Glória a Deus. Queria que você fosse lá para Tito 2. Tito, capítulo 2, versículo 2 ao 6. Vou ler novamente na NVI, viu? Mudei aqui porque minha Bíblia não é essa versão, mas agora eu vou ler na NVI novamente. Então, falando de procedimento. Existem aqui algumas instruções preciosas da parte de Deus para nós. Tito 2, versículo 2 ao 6. Diz assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Amém? Semelhantemente, as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Continuando no versículo 9, diz: ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Mas teve a última ministração que eu fiz aqui, né, mês passado. Eu trouxe também outra passagem, né, falando muito a respeito do procedimento que nós devemos ter diante das pessoas. E trago, né, novamente esse tópico de procedimento. Algumas instruções aqui você depois pode ler com mais calma em casa. Mas, amados, a palavra de Deus é tão perfeita que ela estabelece princípios, instruções para cada fase da nossa vida. Não sei se vocês perceberam aqui, né? Mas para os idosos, para as idosas, né? E aí dando instruções como deveria ser o procedimento de cada um. E é interessante porque ele sempre traz que isso, amados, é para o nosso bem, sim, é para que andemos nos princípios bíblicos, mas também é para que a palavra de Deus ela seja glorificada. Para que as pessoas elas olhem e vejam que nós não somos como a maioria das pessoas que estão aí. Amém? Existe um diferencial na vida do cristão. Amém? Nós somos chamados para sermos diferenciados. Amém? Glória a Deus. E nesses últimos versículos, né, no versículo 10 que eu li, falando a respeito dos escravos ou dos servos, né, que hoje podemos aplicar nos que são empregados, que tem líderes sobre nós, né, que diz assim, mais para o final, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Amém? Nós precisamos ser pessoas fiéis, onde as pessoas elas olhem para nós e vejam pessoas que elas podem confiar. Amém? Glória a Deus. Diz assim, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Quando nós nos colocamos numa posição de sermos fiéis, isso torna o evangelho atraente para as outras pessoas. Amém? E principalmente nesse contexto aqui desses versículos, para aqueles que estão acima de nós naturalmente. Amém?
Glória a Deus. Então, vamos tornar o evangelho atraente para essas pessoas. Glória a Deus. Amados, não somente, eu creio, esse versículo não somente se encaixa para aqueles líderes que não são cristãos também, mas aqueles líderes que muitas vezes eles estão passando por algum período que estão precisando receber de Deus alguma resposta. E nós podemos ser resposta de Deus para aquela pessoa. Você pode ser inspiração de Deus para aquela pessoa que está fraca na fé. Olhar para você, olhar para mim e dizer, nossa, olha só como é o procedimento desse cristão. Como é diferenciado, como ele ama ao Senhor. Como eu posso perceber, através das atitudes dele, que ele ama ao Senhor. E esse amor, ele me deixa atraído mais para o Senhor. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. O terceiro tópico é o amor. Aleluia. Só lembrando lá, nós falamos sobre a palavra, o procedimento. Nós vamos agora para o terceiro, que é o amor. Lá em João 13, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Você pode abrir lá. João 13, 34 e 35. Diz assim, Jesus falando, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aleluia, amados. O amor é a marca do cristão. Amém? Aleluia. As pessoas irão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus quando nós andamos em amor. Em amor, o próprio Jesus falou isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você fosse lá para 1 Coríntios 13. Nós vamos relembrar algumas coisas, amém? Alguns princípios. Aleluia. 1 Coríntios 13. Falar um pouquinho sobre esse amor, amém? A partir do versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Amados, aqui nós podemos associar aos dons espirituais, amém? Os dons que o Senhor nos dá, que nós podemos fluir no Espírito. Sabe, nós podemos ser pessoas verdadeiramente ungidas pelo Senhor, amém? Fazer prodígios, maravilhas, mas nós precisamos sempre ter um fundamento, que é o amor. Amém? Aleluia. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Novamente, eu sei que nós já vemos, amados, a instrução da palavra do Senhor é que a gente deseje os melhores dons, amém? Isso aqui que eu estou falando não anula isso. Glória a Deus, pelo contexto da palavra, amém? Nós precisamos desejar andar. Isso é ser fiel também, andar nos dons, no chamado que o Senhor fez para nós, amém? Deus requer de nós isso, sermos fiéis, amém? No propósito que Ele nos chamou. Mas, amados, ainda que a pessoa ela se torne uma excelente ministra da palavra, no sentido mesmo técnico, sabe? De ter palavras eloquentes, que é super importante para que todas as pessoas elas sejam de fato alcançadas. Mas isso precisa também ser misturado com amor. Amém? Glória a Deus. E, amados, mais vale uma pessoa que ela ande em amor, mesmo ela não sendo tão instruída, do que aquela pessoa instruída que está seca de amor. Amém? Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos buscar
juntamente, amados, com as outras coisas, mas eu digo assim, a primeira no sentido de importância, que nós precisamos buscar, é ter esse amor fluindo através de nós, amém? Glória a Deus. Eu tenho muito cuidado assim de falar, né, para que você entenda que essas coisas não é para ser desprezadas, amém? O preparo, a questão técnica, porque tudo isso envolve uma comunicação para as outras pessoas, amém? A excelência. E nós do Verbo da Vida, não sei se você já percebeu, mas nós temos um ponto muito forte que eu não vi em nenhum outro ministério que tive a oportunidade de estar presente, que é a excelência, amém? Então, coisas assim naturais também, elas são impactadas por aquilo que nós temos dentro, amém? Esse ambiente aqui, você talvez julgue realmente assim, muito organizado, mas ainda não está no nível de excelência que nós queremos chegar. Então, você vai perceber que nesse ministério nós temos esse nível de excelência, amém? Mas nós não desprezamos algo principal, mais importante do que isso, que é o amor, amém? Glória a Deus. Versículo 13. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Olha só, amados. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amados, aí vem aquela reflexão, né, para nós fazermos em cima desses versículos. Não adianta para o Senhor, se pegarmos tudo aquilo que nós temos e doarmos aos pobres, se isso for algo para nos gloriarmos, para termos assim, nossa, eu fiz, para os outros verem, amém? As nossas atitudes, elas precisam ser movidas novamente, seja ser generoso, seja, amados, diz aqui, até entregar o próprio corpo, amados, como nós vemos aí missionários, como nós vimos a igreja mesmo dos primeiros tempos, se entregando o seu corpo para ser queimado também, para ser decapitado, para ser um bocado de coisa, por amor ao Senhor, por amor a vidas, porque entendem que Jesus, ele morreu por todos, e esse evangelho precisa ser pregado. Embora, mesmo que isso custe a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Continuando aqui, versículo 3, agora versículo 4. Versículo 4 vai dar as características do amor. Amém? Diz assim: o amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Aleluia. Versículo 5. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? O amor, ele é sacrificial. Amém? Aleluia. O amor é sacrificial, amados. Aleluia. Deus é amor, glória a Deus, porque ele morreu por nós. Versículo 8 diz: o amor nunca falha. Amém? Glória a Deus. Pronto, por enquanto, a gente vai encerrar por aqui essa passagem. E, amados, se você sentindo desejo no seu coração, volta nessa passagem depois, medita nisso, amém? Medita nessas coisas, nessas pequenas características do amor, porque elas são muito ricas, amém? Nos falam muitas coisas. Glória a Deus. E nós vamos agora, amados, para o próximo tópico, que é a fé, tão conhecida, né, da gente. Queria que você fosse lá para Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Essa passagem tem várias histórias dos heróis da fé, né, como assim nós chamamos. Pessoas que elas viveram por fé, tiveram seu testemunho de confiar em Deus, de ser fiel ao Senhor. Amém? Versículo 1 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém?
Olha só, amados, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a certeza. Você está esperando algo? Então, amados, se você está esperando em fé, você tem a certeza que já é. Amém? Que aquilo já é. E a prova das coisas que não vemos. As pessoas podem perguntar, você está crendo em algo? Em algo da palavra, em algo que Deus falou, em alguma promessa? E as pessoas podem te perguntar qual é a garantia que você tem que isso vai acontecer. E, amados, pode ter certeza, dentro de você vai ter uma certeza, a minha fé. A minha fé é a certeza. Aleluia. Mesmo que eu não esteja vendo, mas dentro de mim eu sei, vai acontecer. Já é meu e vai se manifestar. Amém? Continuando. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Nós servimos a um Deus criador. Nós devemos, amados, imitá-lo. Amém? Chamando as coisas que nós não vemos pela palavra de Deus. Amém? Aleluia. No momento que você está triste, você pode chamar pela palavra de Deus realidades que já existem dentro de você. Como, por exemplo, eu sou alegre. Eu sou alegre. Eu sou alegre. Amém? Quando você está sentindo, você está passando por alguma enfermidade, você pode declarar, eu sou curado. Verdadeiramente, o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades na cruz. E, amados, a fé é algo muito especial, porque nós não precisamos estar naquele momento sentindo aquilo que nós estamos declarando, nem vendo aquilo que nós estamos declarando. Mas como a gente leu aqui, a fé é a certeza daqueles que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Então, quando nós estamos declarando coisas diferentes daquilo que nós estamos vivendo, nós não estamos mentindo. Nós estamos falando uma verdade superior. Amém? Glória a Deus. Então, amados, quando você estiver passando por aquele momento que você sabe que não é a vontade de Deus, eu quero que você lembre, a palavra de Deus diz que a fé chama à existência aquilo que não estou vendo, não estou vivendo no momento, mas como se já fosse uma realidade para mim. Amém, amados? Eu quero que você lembre nesse momento, sermos fiéis à palavra do Senhor. Amém? Voltarmos o nosso coração para a verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse agora lá em Tiago, capítulo 2. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa fé. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós vamos ler todo o contexto para que a gente entenda. Amém? Aleluia. Tiago 2,14 diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé operou com as suas obras, amém? E que pelas obras a fé é aperfeiçoada. Glória a Deus, até o 26.
E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, amados? Então, nós entendemos por esse contexto que Tiago está falando, que se nós dissermos que cremos em Deus, mas nós não andamos segundo a nossa fé, então a nossa fé ela é morta. E é interessante porque ele traz aqui uma comparação bem direta, né? Deixa eu só achar aqui. Pronto, versículo 19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem, sim, é bom. Também os demônios o creem e estremecem. Olha só, bem interessante esse exemplo, né? Mas Satanás também crê que Deus existe e estremece. Ele sabe quem é Deus, mas ele não pode ser salvo. Amém? Porque ele não vive a fé, ele não pratica a fé, ele não tem as obras de fé. Amém? Então, para nós de fato, amados, andarmos na fé que Deus nos deu, a fé verdadeira, a fé que pode nos salvar, nós precisamos ter ação correspondente. Nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz. Amém? Nós não podemos simplesmente olhar para a palavra e dizer, verdade, é verdade, eu acredito, mas não praticar. Isso não é a verdadeira fé. Amém? Que nos salva, que nos mantém fiéis ao Senhor. A verdadeira fé que nos mantém fiéis ao Senhor é quando nós reconhecemos de fato a verdade e começamos a praticar. Amém? Glória a Deus. Então, amados, isso é uma característica importante para sermos fiéis ao Senhor. Crermos na palavra e praticarmos essa palavra e colocarmos essa fé viva para operar. Amém? E a última característica de quem é fiel ao Senhor, que nós devemos buscar, é a pureza, amém? Última característica, eu digo que está aqui no texto, tá certo? Que eu trouxe, mas tem muitas outras que eu creio que os ministros que estarão ministrando esse mês vão trazer e vão enriquecer as nossas vidas, amém? Com as ministrações. Queria que você abrisse lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Lembrando, nós vamos falar agora sobre pureza. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. É trazido para nós uma analogia, assim, está falando sobre casamento, mas acaba entrando, de fato, no nosso relacionamento, nós, igreja, com Cristo, e diz assim, Efésios 5, 25 e 27, ao 27. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Coisa semelhante, pulei uma linha aqui. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, amados, o Senhor, Ele nos lavou. Amém? Ele nos purificou. Aleluia. Glória a Deus, pelo seu sacrifício. Deus é muito bom. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 22. Segunda Timóteo 2, 22. Diz assim: para se manter puro, deve-se procurar estar na companhia dos puros. Aleluia. Amém?
Mas eu vou ler agora o versículo, isso era só anotação, tá? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, amados, confiar no sacrifício de Cristo que nos purificou. Amém? Pelo sangue que nos purificou. Mas também nós precisamos estar no ajuntamento santo. Amém? Aleluia. Com aqueles que têm coração puro. Aleluia. As companhias, amados, que nós estamos nos submetendo durante o nosso dia, elas vão nos influenciar. Amém? Talvez, provavelmente, eu sei que a maioria aqui não pode estar em comunhão constante com os irmãos da igreja, mas nós podemos, amados, pela internet, estar ouvindo a palavra, sermos influenciados pelas outras pessoas, amém? Glória a Deus. E termos as nossas vidas ali influenciadas, mas eu digo assim, a nossa mente renovada, amém? Pela palavra a todo instante. Glória a Deus. Tito 2, esse é o último versículo. A partir do versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aleluia. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém, amados? Então, o Senhor, Ele nos dá toda a ferramenta para que nós andemos, continuemos, na verdade, puros aqui nessa terra, vivendo essa pureza que o Senhor estabeleceu através do seu sacrifício. Então, novamente, lendo o versículo lá de 1 Timóteo 4:2, que diz: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Então, nós vimos aqui essas 5 características, amados. E em nome de Jesus, eu oro para que todos os meus irmãos, Pai, eles possam ter absolvido a Tua palavra, Senhor, que tenha tocado no coração deles, Pai, as Tuas verdades. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos lembra quando nós estivermos no nosso dia a dia vivendo, Pai. Nos lembra que nós temos alguém, Pai, maior do que a realidade que nós estamos vivendo, do que as pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, Pai. Nos lembra disso, não nos deixe esquecer, Pai, porque essa é a parte mais importante da nossa vida, é servirmos ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos envolvermos com as coisas do mundo ao ponto de perdermos, Senhor, a consciência da Tua presença 24 horas por dia conosco, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos aquelas pessoas, Pai, que têm um procedimento santo, uma fé, Senhor, que seja desejável pelas outras pessoas, Pai. Uma fidelidade, Senhor, ao Senhor, que as pessoas olhem e reconheçam que nós somos crentes. Em nome de Jesus, que não somente aqueles que convivem conosco, Pai, mas aqueles que, no dia a dia, mas aqueles também, Pai, que por um breve momento estarão conosco na nossa presença, eles sejam influenciados pela Tua glória, Senhor. Aonde nós passarmos, em nome de Jesus, pelo nosso proceder, pela nossa aparência, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo poder do Senhor que flui através de nós. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, sendo uma vida dedicada ao Senhor, que te glorifica, em nome de Jesus, Pai.